Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Boa noite. Começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento, os nossos convidados neste momento de pandemia em formato de videoconferência. Uma questão de saúde, de preservação daqueles que participam do nosso programa e também da nossa equipe. Nós optamos por utilizar os mecanismos digitais, as ferramentas que a internet nos propicia para manter a análise dos acontecimentos. Nesse quadro cada vez mais gravoso, que gera tanta preocupação e que, infelizmente, resulta na morte de dezenas de milhares de pessoas, números esses que vêm piorando a cada dia. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você acompanha o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. A RDC também agora ampliou a sua transmissão para mais 6 cidades. Você pode conferir a nossa programação através do canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. Você também pode acompanhar a íntegra da edição do Cruzando as Conversas através do nosso podcast, Cruzando as Conversas, no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Pois bem, o programa de hoje vai se dedicar a analisar, obviamente, a situação da pandemia no Rio Grande do Sul, diante desse quadro que nós estamos de colapso dos sistemas de saúde e de dificuldades no enfrentamento à pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós vamos começar uma entrevista com um dos mais atuantes parlamentares da área da saúde, meu amigo Tiago Duarte, do DEM. Tiago, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, é uma satisfação, mesmo com toda essa situação, estar falando contigo aqui na RDC e para todos os teus telespectadores. Muito bem. Dr. Tiago Duarte, médico, um homem dedicado a esse assunto, foi daqueles que mais se manifestou pela necessidade de abertura de leitos. E eu vou pedir para a produção, vou pedir para a Ana colocar a informação do gráfico utilizado hoje à tarde no portal RDC sobre a superlotação na capital. Esse aqui são números que são impressionantes. O Hospital da Restinga tem 100% de ocupação, o Hospital Vila Nova 100% de ocupação, o Hospital Mãe de Deus 105,71% de ocupação. O Hospital Santana, 110%. O Hospital Divina Providência, 110%. Complexo Hospitalar Santa Casa, 117%. O Hospital de Clínica, 123%. O Hospital São Lucas, 133%. O Hospital Ernesto Dornelles, 145%. O Hospital Fêmea, 150%. O Hospital Moinhos de Vento, 160%. Hoje nós tivemos o registro de 9.000 casos novos, apenas aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil foram 100.000. Eu vou repetir, 9.000 casos apenas no Rio Grande do Sul. 100.000 casos no Brasil. Ontem o Rio Grande do Sul teve o recorde de mortos. Foram 502 registros em 24 horas relativos a um período que vai de sábado até ontem. E que vai ser atualizado. 502 registros de mortes. Se o estado do Rio Grande do Sul tivesse a população de São Paulo, isso representaria mais de 2.000 óbitos. Se o estado do Rio Grande do Sul tivesse a população do estado de São Paulo, isso representaria 2.000 óbitos. Doutor Tiago Duarte, o que se pode fazer diante de um cenário terrível como esse?
Isso comprova, né, Macalossi, que o que a gente falava e continua falando há um ano é verdadeiro. Ou seja, há necessidade de abertura mais leitos de UTI e de enfermaria. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Isso já foi possível agora, no início da gestão do prefeito Sebastião Melo, que nós falamos, inclusive presencialmente aí no programa, com a abertura do Hospital Porto Alegre, que abriu mais 80 leitos de enfermaria e 18 leitos de UTI. E com o Hospital Beneficência Portuguesa, que abriu em torno de 50 leitos de enfermaria e também 18 leitos de UTI. Mas ainda é possível avançar mais. Ainda é possível avançar mais. O Hospital Parque Belém continua fechado com seus 250 leitos de enfermaria e possibilidade de 25 leitos de UTI. E o Hospital Álvaro Alvim, que era vinculado ao Hospital de Clínicas, o Clínicas devolveu à União, ele tem possibilidade de ter mais 150 leitos de enfermaria e 15 leitos de UTI. E isso a gente vai continuar dizendo até abrirem esses leitos. Hoje eu fiz, numa audiência pública estarrecedora que nós tivemos aqui na Assembleia, eu fiz esse apelo à secretária estadual de saúde, que pudesse ajudar. Por que estarrecedora, doutor Tiago Duarte? Estarrecedora, Guilherme, pelos relatos que nós ouvimos de todo o estado, dos hospitais e dos médicos, dos profissionais, que falaram o seguinte, que os medicamentos, o kit de intubação, os medicamentos necessários à preservação da vida e o oxigênio estão sendo aumentados em mais de 200% pela indústria e pelos fornecedores. O que está inviabilizando também, além de todos os problemas que nós temos, além da dificuldade de leitos, além do número excessivo de doentes, está inviabilizando também a manutenção desses profissionais. Então, eu quero te dizer aqui em primeira mão, no teu programa, que acabei de fazer o requerimento, estou colhendo as assinaturas, para uma CPI na Assembleia Legislativa dos medicamentos e insumos essenciais da vida e pegando, inclusive, a questão do oxigênio. Mas tu acredita... Para que não ocorra aqui cenas como nós vimos no Amazonas e em Rondônia. Então, nós estamos nos antecipando e fazendo uma CPI para saber se isso realmente está acontecendo e se estiver acontecendo esse ato desumano, apontar os responsáveis por isso. Mas há suspeita, porque o que o senhor está falando seria algo muito grave. É óbvio que numa situação como essa, onde você tem uma super demanda por esses insumos, a lei da oferta e da procura potencialmente fará com que o preço se eleve. Eu lhe pergunto, existe alguma suspeita de que está havendo um sobrepreço em cima que não resultante da lei natural da oferta e da demanda? Portanto, algo que seria considerado ilegal? Essa é a pergunta que lhe faço. Mas a lei da oferta e da procura, ela não pode sobrepujar o bom senso e o sentimento que nós temos que ter de humanidade. Então, se o que a secretária da Saúde colocou na reunião e os outros prestadores colocaram na reunião, que é um aumento de mais de 200% nesses insumos essenciais da vida, se isso estiver acontecendo, isso é caso de polícia. Isso é caso de polícia. Isso não tem lei da oferta e da procura que possa defender isso, né? Isso é formação de cartel. Isso entra para a situação de caso de polícia. Eu quero investigar isso. Estou propondo aos meus colegas, preciso de 19 assinaturas nesse requerimento que foi feito e quero profundamente, junto com os meus colegas, junto com a Assembleia Legislativa, poder investigar profundamente o que está ocorrendo.
Se nós não tivermos essa oportunidade agora, o que disseram muitos prestadores, no prazo curto aí de 7 a 10 dias, eles não vão ter insumos para continuar mantendo os pacientes entubados ou para novos pacientes. Então, isso realmente não pode acontecer aqui, né? Então, isso extrapola qualquer possibilidade. E não está aqui quem acha que o lucro é inadequado. Eu acho que o lucro é adequado, mas isso está em desacordo com qualquer possibilidade humana. Então, o cidadão vê que no mercado não tem pouco oxigênio, porque os insumos estão sendo utilizados, muito utilizados, e aí o cidadão põe o preço que quer, né? Então, até o Estado tem que, a partir disso, se for comprovado, usar a mão forte do Estado para requisitar esses insumos, né? Vai ter que requisitar. Então, eu não quero aqui fazer prejulgamento de ninguém, né? Eu estou só informando com base ao que foi dito pela secretária e pelos prestadores na audiência pública, e a Assembleia está propondo uma ação nesse sentido, que é uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se essa questão está ocorrendo mesmo e quais são os responsáveis por esse descalabro de aumentar 220% um medicamento necessário para intubação, ou mesmo aumentar 220% o oxigênio. Quais são os principais medicamentos? São todos os medicamentos? Quais são os principais medicamentos em que está se constatando essa elevação que o senhor diz pode ser abusiva? São os medicamentos utilizados basicamente para intubação, Macalossi. É o midazolam, é os barbitúricos, os medicamentos responsáveis pelo relaxamento muscular da intubação, né? Então, são diversos medicamentos utilizados naquele kit intubação. E o oxigênio. Essas são as duas principais vertentes. Mas depois, em cima disso, nós vamos também ver os outros medicamentos, né? Nós sabemos que algumas cefalosporinas de 4ª geração, que são alguns antibióticos, têm sido bastante utilizados nas infecções secundárias na 2ª fase do curso do coronavírus. Nós queremos saber se esse preço está adequado, se não está havendo também superfaturamento nessas medicações, né? Sobrepeso nessas medicações, principalmente naquilo que envolver recurso público. Então, nós vamos a fundo. Se alguém dessas empresas ou da indústria está nos ouvindo, tire o pé do acelerador, porque nós vamos investigar a fundo. Não vai ocorrer no Rio Grande do Sul o que ocorreu no Amazonas e em Rondônia. Não vai ocorrer, né? O sobrepreço não vai ocorrer aqui. Só para lembrar, nós vimos cenas no Amazonas, falta desse tipo de insumo, resultando em pacientes tendo de ser amarrados às macas para receberem a intubação de forma consciente, o que é uma coisa pré-idade média. Impensável, imagine. Intubação sem a sedação é uma coisa que não dá para acreditar que tenha acontecido, e aconteceu lá no norte do Brasil. Essa informação que o senhor nos traz, ela é preocupante, porque dado o nível de ocupação da rede hospitalar e essa enorme necessidade de apoio, principalmente em casos graves, vamos pegar aqui a proporção. Nós temos aí, nas últimas 24 horas, registrados no estado do Rio Grande do Sul, 9.663 casos. Doutor Tiago, digamos que 2% desses 9.663 casos acabem se agravando, o que é uma proporção absolutamente realista, 2% agravar. Isso representa 193 pessoas que vão precisar de vários equipamentos, dentre eles respiradores, coisas que estão em falta. Quer dizer,
é uma quantidade que não dá para ser absorvida, não importa o tamanho do sistema de saúde. O mais dramático, Macalossi, é ter o aparelho ventilador, ter o monitor e não ter a medicação para fazer no paciente para poder entubar. Para o público que nos ouve entender, é a mesma coisa que eu ter o remédio, que é caríssimo, é difícil, e não ter a seringa para aplicar no paciente. Então é disso que nós estamos falando. É importante que o público que nos ouve, os telespectadores, entendam que o paciente de UTI, ele não tem o mesmo limiar de consciência todo o tempo. Então, ele vai oscilar, ele vai ter períodos em que ele está quase consciente, mas ele precisa ficar entubado para que o pulmão possa diminuir a inflamação e a infecção e ele possa melhorar. Então, nesse período em que ele fica quase acordado, ele está com um tubo dentro da boca. Isso é desumanidade, isso é tortura. Isso é tortura. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul não vai admitir que isso ocorra pela ganância de alguns em quererem ganhar dinheiro em cima da crise. Isso não vai acontecer, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir as 19 assinaturas e que nós vamos tirar essa situação ali. Nós vamos tirar essa situação ali. Uma coisa é, eventualmente, o paciente acabar indo a óbito porque não tem condições de sobreviver, porque a doença venceu a vida. Agora, não ter o remédio para entubar, não ter porque ele é muito caro, não, isso aí não vai poder acontecer. Isso aí não vai acontecer. Doutor Tiago, uma outra preocupação em relação à criação de UTIs é, obviamente, a equipe que trabalha lá. O material humano é escasso e a formação não é de um dia para o outro. Como é que faz para conciliar o aumento do número de vagas de UTI e mesmo resolvendo o problema aí dos insumos, equipando elas e provendo os remédios? Como é que faz para ter as equipes? Porque nós sabemos que UTIs funcionam melhor quando elas não estão com superlotação. Com superlotação de UTIs, você vai ter necessariamente aí o desgaste das equipes, você vai ter o sobrecarregamento dos profissionais e talvez eles não consigam, né, através do trabalho, pelo exaurimento, fazer o que poderiam numa condição de normalidade. Como é que faz para encarar o desafio da utilização da mão de obra nesses lugares? Olha só, eu tenho algumas coisas que são bem interessantes. Hoje eu falava isso para alguns representantes de hospitais do interior. Tinha um representante que acabou se queixando muito de que há um afluxo muito grande de pacientes no hospital lá dele. Eu nem vou citar aqui o município que é, e que ele solicitava que tivesse mais atendimento nos postos de saúde. Só vai funcionar o atendimento maior na atenção básica nos postos de saúde se esses postos de saúde tiverem alguma coisa para oferecer aos pacientes menos graves. Quais são essas coisas? É orientação, que a gente já está fazendo, né? O uso de máscara adequada, álcool gel e evitar aglomerações, é a vacina, que infelizmente ainda não tem para todo mundo, e é o tratamento precoce, que é aquele tratamento realizado de centenas de médicos, eu diria que a maioria de médicos aderiu, que é o tratamento realizado quando se tem um caso, um exame positivo, ou quando se está no início da doença até o 5º dia, que se usa um vermífugo para evitar a replicação viral, que é um uso consagrado. Por exemplo, no herpes, a gente já usa, na infecção por herpes, que é por vírus, a gente já usa o vermífugo, e que usa um antibiótico para evitar a infecção secundária. A minha experiência pessoal, como médico,
é de ter atendido mais pacientes desde o início da pandemia com coronavírus, estou falando só os com coronavírus, e de que um número muito pequeno desses pacientes, para não dizer nenhum, precisou de leito de UTI. Então, o município deve abrir o terceiro turno de atendimento? Deve, mas quando tem alguma coisa a oferecer para os pacientes. Porto Alegre, por exemplo, quis iniciar o atendimento no terceiro turno, está fazendo, mas houve uma ação de um partido político impedindo que a prefeitura desse o remédio para as pessoas. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Um partido político entrar com uma ação no judiciário impedindo que o paciente tenha acesso ao remédio. Os pacientes pobres têm acesso ao remédio. E o mais absurdo é o judiciário estar em sede liminar. Juiz que nunca foi médico. Mas o senhor sabe que... Bom, então, a gente teve aqui um debate seu, inclusive, com o doutor Alexandre Zavascki sobre essa questão do tratamento precoce, né? Não é um ponto pacífico aí na comunidade médica, né, doutor? Não é totalmente, mas é a grande maioria dos médicos. Porque a experiência acaba dando esse know-how. Com relação ao UTI, que tu perguntasse especificamente... Vamos voltar para o assunto UTI. Senão essa discussão do tratamento precoce vai tomar o programa todo. UTIs. Eu acho que é bem importante isso que tu pontuasse. Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. O Hospital Vila Nova, por exemplo, que presta um serviço importante para a comunidade de Porto Alegre, administra o Hospital da Restinga, ele não tem intensivista em todos os seus turnos de UTI. Não tem. São preenchidos, tem alguns intensivistas, e nos outros turnos são preenchidos por cardiologistas, por pneumologistas e por anestesistas, que têm expertise para atender. Esse discurso de que não tem profissionais, eu escutava desde o ano passado. Aí eu cheguei no Hospital Porto Alegre e aí perguntei para o Dr. Jair Dacas, médico, lá diretor do hospital, Dr. Jair, tem equipe e tem intensivista para os 18 leitos de UTI? Ele me disse, Thiago, eu não vou te dizer nada, vamos lá para ver. Aí ele se colocou com a equipe atrás, está aqui a equipe. Eu digo, mas como, doutor? Eu sou intensivista, eu tenho colegas intensivistas que estão trabalhando aqui e está aqui a equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então tem. Isso não é salvoconduto para as pessoas continuarem fazendo o que não deve. Mas eu acho que não pode ser empecilho para nós abrirmos novos leitos de UTI de enfermaria. O doutor Thiago. O doutor Show, que deve estar nos ouvindo, que já foi médico da Beneficência Portuguesa, que é um excelente intensivista, se dispõe a abrir serviço tanto no Álvaro Alvim quanto no Parque Belém. Então isso é sinal que tem médico intensivista, sim. E se não tem, tem outros médicos que podem atender em UTI com experiência. Então, volto a te dizer, isso é desculpa de governo que não quer abrir leito em UTI. Botar a culpa nos profissionais é desculpa de governo que não quer abrir UTI. Esse é o resumo. Porque o cálculo dos leitos de UTI de enfermaria está no coeficiente de todas as medidas restritivas que estão sendo impostas à população. Então tem que aumentar, sim, leito de enfermaria e leito de UTI. E tem como, sim. A abertura do Porto Alegre mostra isso, do Hospital Porto Alegre, e a abertura do Hospital Beneficência Portuguesa carimba e mostra isso também. Doutor Thiago, mas me permita uma pergunta nesse sentido. Por óbvio que é necessário abrir até para se atender toda essa demanda. Mas eu lhe pergunto, sem controlar a disseminação da doença, não é enxugar gelo? Porque, afinal de contas, você pode abrir essas estruturas e com, 9 mil, como foi o caso registrado nas últimas 24 horas, 9 mil casos novos, 2%, digamos, que precisam de hospital, já vai lotar toda essa estrutura. Porque amanhã vão ser outros 9 mil, então 18 mil em 2 dias. Vai precisar construir UTI para o resto da vida. Não é mais fácil controlar a pandemia? Então,
Então, o que está errado? Boa pergunta, excelente, como sempre, excelente. O que está errado? Está errado a vigilância sanitária. As ações das vigilâncias sanitárias. Não é a questão só de Porto Alegre, é a do Estado, é a dos municípios. O que tem que ser feito, Macalossi? Tem que fazer como fez a Austrália. A Austrália é o exemplo ideal para isso. A Austrália, o que fez? Ela identificou os casos, ela isolou os casos e ela não usou lockdown o tempo todo, ou por 20 dias, ou por 30 dias, ou por uma semana. Ela fez o seguinte, ela monitorou os locais de presença de muitas pessoas. Mas aí precisa uma política. Aí precisa de uma política que é inexistente no Brasil inteiro, que é monitoramento. Não existe isso. Mas é com o aplicativo. Olha a simplicidade que eles fizeram. O estabelecimento comercial quer abrir, o shopping quer abrir. Ele tem que cadastrar todas as pessoas que entrarem nele. Hoje em dia a gente tem o celular. A pessoa recebe um QR Code aqui e todo lugar que ela for, ela não vai ser identificada diretamente, ela passa o QR Code. Então ela vai no shopping, bom, o cidadão baixou na UTI, eu vou saber que o seu Joãozinho passou por tal lugar. Aí o seu Wagner passou por tal lugar, está aqui na UTI. O Guilherme está aqui na UTI, passou por tal. E aí eu vou cruzando esses dados online ao mesmo tempo. Aí eu vou saber que um foco é o shopping X, a loja Y, a escola Z. E esses locais é que eu tenho que interditar e determinar que seja mais rígido com eles. É assim que se faz. Não adianta fechar todo mundo em casa. É errado isso. A Organização Mundial de Saúde já disse que o lockdown, o confinamento total, é errado do ponto de vista médico. É errado, não reduz mortalidade, muito antes, pelo contrário, aumenta. Se eu confinar pessoas doentes em casa, isso a gente falou lá atrás, se eu confinar pessoas doentes em casa, eu vou potencializar a doença, é o que aconteceu na Itália. É só olhar e ver. Então tem que usar um sistema de isolamento e de acompanhamento das pessoas, não de confinamento geral. Então, isso está equivocado. O segmento dessas pessoas desde o início está equivocado. Não pode as pessoas viajarem no Brasil de avião, como, por exemplo, fizeram doentes viajando no Brasil de avião. Mas não for a P1, para o telespectador entender, é uma variante do coronavírus que atinge mais jovens, que atinge com menos contato, que atinge de forma mais grave e mais rápida, é a P1. Mas pacientes com P1 já existiam aqui antes dos doentes estarem passeando de avião e se instalaram no Rio Grande do Sul. Mas foi potencializado por essa transferência de pacientes equivocada. Muito bem. Doutor Tiago, vamos ter que fazer um break. Vamos voltar na sequência. Nós vamos ter outros convidados junto para falar sobre essa questão da pandemia. Então, vamos aqui fazer um intervalo no nosso programa para continuar analisando a questão dos números no Rio Grande do Sul do coronavírus, que ontem acabaram aumentando em mais 9 mil casos. Fiquem ligados, nós já retornamos. De volta aqui na RDC TV, com o Cruzando as Conversas. Você acompanha o nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 22 horas.
O Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e também de Colombo Estruturas para Eventos e também fretes e cargas. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelo canal 524 da Claro Fibra TV, agora em mais 6 cidades: Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. E você pode enviar a sua mensagem, a sua participação através das redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas, e encontrar o Cruzando as Conversas também disponível através do formato de podcast no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. No primeiro bloco do programa nós tivemos aí a participação do Dr. Tiago Duarte, que continua conosco, e agora se agregam a essa discussão sobre a pandemia no Rio Grande do Sul o prefeito de Cachoeirinha, Mick Breyer, e também o prefeito de São Gabriel, Rossano Gonçalves. Eu vou dar as boas-vindas ao prefeito Mick Breyer. Prazer falar com o senhor novamente. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite aos colegas aí, deputado Tiago e prefeito Rossano, que foi meu colega, deputado também na Assembleia. Uma alegria falar com os amigos e com os telespectadores aí, os que acompanham esse programa. Prefeito Rossano Gonçalves, boa noite. Bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite, Macalossi. Meu abraço ao meu colega prefeito, ex-colega deputado Mick Breyer, também ao doutor Tiago e a todos os espectadores. Muito bem. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, ele fez um anúncio ontem relativo a medidas de compensação e também a flexibilização dos protocolos da bandeira preta para a próxima segunda-feira. Eu pedi para a produção colocar o vídeo da fala do deputado Gabriel Souza. Vamos a ela. Atenção, empresários e trabalhadores do setor de comércio e serviço do Rio Grande do Sul. Eu sou o deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. Acabamos de concluir uma videoconferência com o governador do estado, secretários, membros do comitê científico e empresários, líderes empresariais do Rio Grande do Sul, onde foi confirmada a volta da cogestão no dia 22 de março, na próxima segunda-feira. E mais do que isso, e o mais importante de tudo, a reformulação dos protocolos sanitários, possibilitando a volta dos serviços considerados não essenciais, ou seja, todas aquelas empresas que estavam sem poder trabalhar nas últimas 3 semanas vão poder voltar com a sua atividade econômica a partir da próxima semana, segunda-feira. Isso é muito importante para que protejamos o setor econômico do Estado, ao mesmo tempo que façamos protocolos rígidos no cumprimento das obrigações sanitárias em defesa da vida. Além disso, o governo do Estado anunciou uma série de linhas de crédito com juros subsidiados através do BRDE, do Badesul e do Banrisul, para apoiar e subsidiar essas empresas que passam por terríveis dificuldades econômicas. Juntos, vamos vencer a pandemia, defendendo a vida, o trabalho, o emprego e a renda no nosso Estado. Quero agradecer os deputados que nos ajudaram nesse sentido, bem como o governo do Estado, o governador Eduardo Leite e vários líderes empresariais que se somaram nessa luta. Está aí, então, manifestação do deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Leite falou sobre a volta da cogestão também. Eu pedi para a produção também selecionar um trecho da fala do governador publicado hoje nas suas redes sociais. Vamos lá. Nós estamos analisando uma série de indicadores. O indicador de óbitos é um deles. Infelizmente, choca e nos sensibiliza, porque assistir o registro de 500 mortes certamente toca a qualquer ser humano que preza pela vida. Embora esses registros, é importante dizer, são registros de vários dias de mortes que estão sendo lançados neste momento. Mas existem outros tantos indicadores que precisam ser analisados. E o indicador que demonstra pressão sobre o sistema hospitalar começa a ceder fortemente, depois de ter atingido um aumento de, em média, 350 leitos por dia a mais sendo ocupados. Ele já retrocedeu em função das 2 semanas e meia que a gente tem de restrições mais severas para cerca de 16 leitos a mais ocupados por dia e, seguindo nessa direção, deverá se encaminhar para o início de uma redução da ocupação de leitos, o que já estará demonstrando, associado a outros indicadores, o efetivo menor contágio
que se apurava lá no início da pandemia, era em torno de em meados de fevereiro, era em torno de 2,35, essa taxa, o RT, e que agora gira em torno de 1,4, o que significa que o vírus se dissemina menos rapidamente do que estava acontecendo em fevereiro, ou seja, as restrições surtiram um efeito importante. É claro que esse volume de pessoas que está ainda internada, infelizmente, parte delas não resistirá, e nós vamos ainda ver um crescimento do número de óbitos ao longo das próximas semanas, mas os dados da demanda de internações já demonstram redução da circulação do vírus. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é 3 vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio, da demanda, da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão, né, com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana, né, comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio. É importante. Está aí, então, a fala do governador Eduardo Leite, seguida, depois, falamos aí também sobre o Gabriel Souza, o presidente da Assembleia, volta da cogestão. E eu gostaria da avaliação dos 2 prefeitos e do deputado sobre isso. É possível a volta da cogestão, dado esse número assustador de casos crescente em todo o estado do Rio Grande do Sul? Vou começar pelo prefeito Mick Breyer. Bom, Macalossi, é um momento de fato muito delicado que estamos atravessando. É o que todo mundo já ouviu falar, é o pior momento da pandemia, então, mesmo depois do ano que nós estamos com algumas restrições. Cachoeirinha, eu lembro que nós suspendemos as aulas aqui dia 13 de março de 2020. Foi o primeiro município aqui da região, não sei se do estado, que acabou suspendendo as aulas. Mas a avaliação que nós temos hoje, depois de um ano debatendo esse assunto, enfrentando a pandemia, nós que estamos aí, atravessamos inclusive durante a pandemia o processo eleitoral bastante tenso. Primeiro, dizer que nós aqui da Grampal fizemos reuniões quase todos os dias e concluímos, alguns prefeitos aqui, que era importante sim o retorno da cogestão. A cogestão no sentido de que nós queremos também ser protagonistas para com o cuidado da nossa cidade, mesmo que tenhamos que adotar medidas duras. Então, a cogestão não significa apenas a flexibilização, significa que os prefeitos não querem ser avisados por um anúncio do governador que hoje a gente não vai ter mais autonomia nem autoridade nenhuma do ponto de vista do cuidado para com a cidade. Então, nós entendemos, e eu concordo com isso, que nós temos que ter a cogestão. Bom, em que parâmetros? Como é que ela vai acontecer? E esse é o debate que nós estamos travando, queremos construir uma proposta. Amanhã temos uma reunião com o próprio governador às 18 horas, nesse sentido. Porque se é verdade que o médico plantonista já está estafado, que não tem condições mais, está cansado de receber tanta gente e que alguns estão na fila, inclusive da UTI, e ele está dizendo, olha, vamos evitar a circulação de pessoas. Está correto ele? Mas também a gente não pode dizer que está errado aquele cidadão que precisa abrir o seu comércio, que precisa abrir o seu serviço, trabalhar, porque senão não vem o alimento para a mesa da família. Ele também está correto. Prefeito, então como é que a gente concilia eu estava acompanhando, eu tenho acompanhado a questão da pandemia em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Claro, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, tem uma economia muito maior que a nossa, mas veja, lá nos Estados Unidos foi aprovado no início de fevereiro um pacote de incentivos de quase 2 trilhões de dólares. Ontem o presidente Joe Biden anunciou que nos próximos dias 100 milhões de cheques de $1.500 estarão disponíveis para a população que ganha até $75 mil por ano.
É óbvio que, sob essas condições, uma parada é possível. Agora, aqui no Brasil, o máximo que se consegue arranjar é 44 bilhões para pagar R$250 durante 5 meses. R$250. Então, as condições de paralisação da economia são mínimas. E como no primeiro bloco foi mencionado pelo Dr. Tiago Duarte, tem uma coisa que é preciso fazer durante um período curto de paralisação, é você instituir políticas permanentes de controle. E 2 delas são fundamentais, a testagem e o monitoramento. Pois bem, o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul demora 15 dias para processar um exame PCR. Então, são ferramentas que estão além da possibilidade de ação do Estado. E daí todas as atitudes que são tomadas me parecem inócuas. Pode continuar, doutor. Prefeito. Não, Macalossi, é exatamente nisso. No momento que a gente não pode trabalhar, nós teríamos que ter uma linha, não apenas de crédito, porque o crédito ele vai ter que pagar, mas de auxílio emergencial, não apenas, como tu citaste aí bem, os R$250, mas para dar condições do cidadão pagar o seu aluguel, colocar o alimento na mesa, pagar água e luz. Quer dizer para não trabalhar e não oferecer nada é muito complexo. O Brasil não tem poupança, não tem gordura, como a gente fala, para isso. Diferente de outros países, claro, como também citaste os Estados Unidos. Então, eu penso que nós temos que conciliar essas verdades. E o que nós também acreditamos, Macalossi, é que o comércio que estava cuidando, o serviço que estava tendo todo o cuidado, não foi ele que agravou o problema da pandemia. Nós tivemos vários fatos que levam a crer que houve um desleixo da população em geral. Aí alguns vão dizer, bom, os prefeitos deviam fiscalizar mais. Nós não temos como botar um fiscal em cada esquina. Olha o que foi o litoral no final de ano, no carnaval. Eu aqui em Cachoeirinha, por exemplo, nós cancelamos o ponto facultativo de segunda e terça de carnaval, exatamente para que as pessoas não saíssem, não viajassem, não aglomerassem. Nós trabalhamos. Mas muita gente fez o quê? Foi para o litoral que não dava para ver areia da praia em alguns lugares. Agora eu lhe pergunto, bom, isso tem consequências. Não é possível que as prefeituras coloquem um fiscal em cada esquina. Mas era possível que as prefeituras do litoral monitorassem a situação nas praias. E me parece que não fizeram coisa nenhuma. Estão fazendo agora, né, Macalossi? Agora estão querendo fechar final de semana. O povo não está mais lá, né? O povo estava lá no carnaval, o povo estava lá na virada de ano. E aí parece que todo mundo fez vistas grossas. Então, isso é um problema. Agora não adianta ficar olhando para trás. Nós temos que buscar soluções. Aqui em Cachoeirinha, Macalossi, nós fizemos um hospital de campanha em abril de 2020. Fomos muito criticados aqui. A eleição aqui foi muito dura. Teve muita notícia falsa, muita mentira. Alguns diziam que não precisava hospital de campanha. E hoje ele está com 38 pessoas internadas. O teto é 45. Então, se não fosse o nosso hospital de campanha, certamente Cachoeirinha teria um caos, estaria numa situação muito pior do que está. Então, nós precisamos tomar medidas. Mas acredito que, se todo mundo cuidar, manter o distanciamento, nós podemos sim trabalhar e acelerar o processo da vacinação, que deveria ter sido feito o pedido lá em agosto, setembro do ano passado, não foi, e o Brasil está nesse atraso absurdo aí. Mas nós queremos imunizar a população e é isso que vai dar condições para a gente voltar à normalidade. Gostaria de ouvir a opinião do prefeito de São Gabriel. Vai lá, prefeito Rossano. Macalossi, eu tive mas peguei em parte aqui da manifestação que vocês reproduziram do governador. E quero ser bastante franco, eu sempre fui muito crítico desse sistema de distanciamento controlado imposto pelo senhor governador, com base num grupo muito pequeno e levado sempre como determinação via decretos para ser cumprido por todos os municípios. A questão em síntese é o seguinte: o governo sempre usou a linguagem que era de temos que ter o distanciamento controlado para evitar o aumento do contágio do vírus, para que o governo tenha tempo de se estruturar com leitos clínicos e leitos de UTI. O governador passou todo esse tempo dizendo que tinha ampliado em 80%, 107, 127, 133, e agora, por último, parece que ele diz que em 50 e tantos %. O governo mentiu tanto que acabou acreditando na sua mentira.
O governo do Estado, com uma figura de linguagem, né, distorcendo, inclusive, diz o seguinte: olha, nós ampliamos a rede hospitalar. Isto não é verdade. O doutor Tiago pode me ajudar? O que o governo fez foi credenciar o Estado do Rio Grande do Sul, através dos hospitais públicos, através dos hospitais particulares e através dos hospitais filantrópicos, credenciaram leitos existentes para receber a verba do SUS, e esses leitos foram cadastrados no sistema de regulação do Estado. E essa é a grande questão, que eu não vi o Tribunal de Contas, nem o próprio Ministério Público, até hoje, apertar o governador. Porque ele não está falando a verdade. O que nos falta são leitos clínicos, leitos de UTI e, com certeza, já nos faltam médicos que ficaram, né, exaustivamente assoberbados ao longo de quase 12 meses de atendimento. Primeira questão, que conspira contra o sucesso. Segundo, o plano de distanciamento, as bandeiras coloridas, fracassou. O Estado do Rio Grande do Sul tem números absurdos de casos confirmados e de óbitos. Nós estamos há 3 semanas de bandeira preta e os números só crescem, e crescem absurdamente. Não há hospital aqui na região da fronteira que não esteja com 100% dos seus leitos de UTI lotados, que não tenha dobrado o número de leitos clínicos. E tenho certeza, e lamentavelmente, vai crescer ainda mais. O governo, muitas vezes, apoiado pela grande mídia, jogou a culpa nos prefeitos na cogestão. A cogestão nada tem a ver com a disseminação. O comércio, o prestador de serviço, da mesma forma. A questão se deu nos espaços públicos, nas praças, no carnaval, no litoral, onde quem deve manter a ordem pública é a Brigada Militar. Não é o fiscal da prefeitura, que não tem um revólver, um cacetete, que não tem o treinamento para abordar, desfazer aglomerações. E nós, prefeitos, Macalão, pedimos, insistimos, via associação, via FAMURS, que a classe fizesse a parte dele. O problema se deu foi nas baladas, na noite, nas festas clandestinas e, por último, no carnaval, onde estava a Brigada Militar, sem crítica ao efetivo, que é pequeno, nós sabemos, e aí não é culpa lá do soldado da Brigada, do cabo. Onde estava a Brigada que não coibiu? Em tantas outras cidades. Então, jogaram toda a culpa nos prefeitos, no comércio, na prestação. Mas prefeito Rossano, deixa eu lhe perguntar, não é função da Brigada Militar cuidar do crime organizado, do banditismo? Os números estão caindo. Quer dizer, com esse baixo efetivo, fica difícil fazer as duas coisas, né? E muitas das guardas municipais têm uma estrutura complementar que poderiam prestar um auxílio efetivo nessa questão. Deixa eu discordar de ti, amigo Macalós. Seguinte, os fiscais de prefeitura, que são poucas as prefeituras que têm a guarda municipal, 85% não tem guarda municipal, eles são fiscais sanitários, são fiscais que fiscalizam o comércio, que fiscalizam a prestação de serviço. É limitadíssimo o número de fiscais das prefeituras. E o governo incumbiu os municípios, quase que dizendo assim, te vira e vai fiscalizar. Mesmo assim, a maioria dos municípios cumpriu com a sua obrigação. Muitas vezes faltou suporte para os nossos fiscais para chegar e abordar uma aglomeração. Você acredita? Nem a própria brigada chega com 2 brigadianos numa viatura, numa aglomeração de 20, 30 pessoas. De pronto já chama o reforço. Então, para aí, o governo se estruturou mal. O governo pediu 12 meses de tempo com distanciamento controlado para se estruturar. O governo não se estruturou. Eu tenho batido nessa tecla e não tenho sido rebatido nem pelo governador, nem pela secretária Anitta, nem por quem quer do governo. Isso foi uma grande mentira. E hoje nós estamos na situação caótica. Quer dizer que essa história de que houve ampliação de UTIs, que o governo tem falado, não é verdadeira? Afirmo
O governo não criou por conta dele, abrindo espaço físico, botando maca, respirador, bomba de infusão, monitor e recursos, não abriu mais do que 200 leitos no estado do Rio Grande do Sul. Por isso eu tenho dito, pessoal, vamos interpretar. Credenciar é uma coisa, criar é outra coisa. E é aí que o governo se perdeu, porque repetiu uma mentira 1000 vezes e acabou convencido da própria mentira. Os números são irrefutáveis. Eu não os tenho aqui, mas está na rede social, está no Transparência, está em todas aquelas instituições que detêm os números de quantos leitos de UTI o Estado tinha em 2019 e quanto ele teve agora em 2020. Sinto muito ser franco, mas o povo gaúcho está pagando a conta da incompetência do governo do Estado. Doutor Tiago Duarte, deixa eu devolver para o representante da Assembleia Legislativa, que não representa a Assembleia Legislativa, representa o seu próprio mandato, né, doutor Tiago? Eu gostaria da sua avaliação da postura do presidente da Assembleia. Não te pareceu estranho ele anunciar coisas que seriam de incumbência do governador? O Gabriel Souza parecia ali fazendo, às vezes, de porta-voz. Não lhe parece meio extravagante isso? Não, eu acho que a Assembleia tem cumprido o seu papel e vai continuar cumprindo em diversas searas. A seara do Legislativo, como o Mick e o Rossano sabem muito bem, é uma tarefa também, às vezes, de aproximar contrários, de poder fazer com que haja um pouco de lucidez maior nas decisões, né? Então, acho que o Gabriel tem cumprido um papel muito importante, eu acho, nesse processo, né? Eu queria voltar ao que tu estava colocando aí, ao que o Mick e o Rossano responderam. Primeira coisa, o Rossano acaba de ratificar aquilo que a gente está dizendo, né? Porto Alegre, por exemplo, tinha 4 hospitais fechados, agora, graças à ação da prefeitura que mudou, né, conseguiu ocupar 2, mas ainda tem 2 que precisam ser colocados em ação, que é o Hospital Parque Belém, 250 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI, e o Álvaro Alvim, com 150 leitos de enfermaria. O que falta para isso se concretizar, doutor Tiago? O senhor tem falado sobre isso desde o governo Marquesani. E o senhor, na última vez que esteve aqui, disse que estava muito satisfeito com a conduta do prefeito. E o que falta? Acho que falta, primeiro, decisão política. Acho que o governo do Estado precisa apoiar a iniciativa da prefeitura, que claramente quer fazer isso, né? E não criar empecilho ou dificuldade. Eu acho que falta, a primeira coisa, é uma decisão política nesse processo. Então, essa é a primeira coisa. Então, precisa mais leitos e tem condição de ampliar. A segunda coisa que eu queria dizer, que eu acho que é bem importante, é de que a cogestão nunca deveria ter sido abandonada. A cogestão nunca deveria ter sido abandonada. Os prefeitos, e o Rossano está aí, o Mick está aí, o Sebastião está aqui, eles foram eleitos para decidir nesta pandemia. Eles têm uma legitimidade talvez até maior do que nós outros, que fomos eleitos em outro momento. Então a população elegeu estes prefeitos para decidirem as questões da pandemia. Então a cogestão em nenhum momento deve ser abandonada. E a outra questão que eu quero dizer aqui, quero reiterar, eu já falei no bloco anterior, eu acho que o exemplo, o modelo a ser seguido, Macalossi, é o modelo da Austrália. A Austrália tem isso aqui, ó. Tem isolamento dos pacientes, segmento dos contatos e restrição do funcionamento de determinados ambientes baseado em evidências. Como isso? A gente fica observando os pacientes que entram em determinados estabelecimentos. Hoje em dia tem o celular, tem o QR Code, dá para cadastrar.
E assim que esses pacientes que, porventura, vão para casos graves e para UTI, se rastreiem em tempo real os estabelecimentos. Isso dá para fazer, isso basta ter um segmento. Agora, isso não é correto o que está sendo feito. É dizer que todo mundo tem que ficar em casa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar os doentes em casa. Isso vai agravar a crise. O lockdown já foi dito pela própria Organização Mundial de Saúde, o confinamento extremo agrava a crise. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Organização Mundial de Saúde, que alega que só é baseado em evidências, que desconhece a experiência do médico, que evita falar em fisiopatogenia das doenças e por isso condena o tratamento precoce, que salva a vida, que evita caso grave. Essa Organização Mundial de Saúde, essa mesma, diz que o lockdown prejudica a saúde. Então, assim, a cogestão não deveria ter sido abandonada, não deve ser mais abandonada, e eu acho que o presidente da Assembleia, à medida em que ele entra nesse processo, ele consegue sensibilizar o governo do Estado para que volte a adotar a cogestão, até porque os prefeitos foram eleitos, mal ou bem, gostando nós de determinados prefeitos ou não, foram eleitos pela maioria da população para decidir sobre isso. E ninguém tem a verdade absoluta desse processo. Deixa eu devolver para o Rossano e para o Mick, sobre a volta da cogestão, o fato de os prefeitos estarem impedidos de deliberarem a respeito. Os senhores se consideram sob tutela e com a suspensão da cogestão, como se fosse instaurado um regime de babás sobre administradores que seriam considerados dessa forma, por dedução, como inconsequentes? Como é que vocês avaliam isso? Vamos lá, Rossano. É o que nós temos feito aqui por um ano, né? Mas primeiro dizer que isso é contestável. Veja, Macalossi, que lá em maio, junho, quando o governador tocou uma bandeira vermelha aqui na fronteira, eu sustentei uma bandeira laranja. O procurador-geral do Estado entrou com uma representação contra mim junto ao Ministério Público. Não sei o que vai dar isso, porque eu estava descumprindo um decreto do governador, eu estava sendo rebelde, alguns entenderam, mas aqui os números não cresceram naquela época por conta do comércio estar aberto. Eu comprei essa briga sozinho aqui na região. Veja, o que nós temos feito, e agora eu quero repetir, falar algo que eu não falei, os maiores fiscais que nós temos numa comunidade como a minha, 65 mil habitantes, são exatamente os empresários, o empreendedor, o comerciante, dono do restaurante, da lancheria, do bar, porque eles querem continuar trabalhando e ali eles foram restringidos na laranja, na vermelha, a ter número de funcionários limitado, número de clientes, e não permitindo que o cliente entrasse na sua loja sem máscara e por diante, e nós fiscalizando a questão sanitária do decreto. Mas daí um pouco o governo coloca o seguinte, quem colaborar ou contribuir ou desrespeitar o decreto pode responder processo crime. Quem é que pode colaborar? É nós, prefeitos. Ele deu a entender isso. Todo aquele que desrespeitar ou colaborar para o não cumprimento do decreto pode responder processo crime, pode ser preso, pode ser multado. Isso é ditadura por parte do senhor Eduardo Leite. Mas ele é uma figura fala mansa, uma boa lábia, né? E vai enrolando e mentindo e nos coloca nessa situação. Sim, coloca a mão no fogo pelo meu município, pela grande maioria do município, que os municípios cumpriram com a sua função de fiscalizar, com a sua vigilância sanitária, com o Comitê de Vigilância Epidemiológica, com o gripão, o centro entregado de tratar só da gripe, e vai um dado aqui. São Gabriel, Macalossi, com 65 mil habitantes, eu não fiquei esperando o Estado, o LACEN. Eu convenei com a Unipampa e fiz 25.530 testes até hoje. Eu tenho mais de um terço da população testada.
pelo laboratório aqui que eu banco, recurso nosso. Portanto, dizer que os municípios têm parcela, e muitas vezes eu vejo segmentos da imprensa dizer o seguinte: governador decide pressionado por prefeitos e por empresários. Não, eu vou dizer o seguinte: se ele decidir ouvindo prefeitos e empresários, ele vai acertar. Enquanto ele estiver nessa redoma, o governador está numa redoma. Mora o expert. Quem montou? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor disse que ele está numa redoma. Quem montou a redoma em torno do governador? Vamos lá? Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Tribunal de Contas, o Halal lá de Pelotas e toda essa turma que está em home office. Foram eles que montaram. E esses que ele tem no seu redor, que aplaudem o governador a toda medida, né? Que fazem confusões a cada decreto publicado, ficam lá com nota explicativa, remendando o decreto, criando uma confusão, uma expectativa. O governador está mal assessorado, sim. Digo, não me arrependo, porque eu venho falando isso faz 10 meses. O governo não ouve. Quando houve a representação nossa, que é a FAMURS, é aquilo. Eu recebo ou atendo, recebo e não atendo. Ouço, mas não levo em consideração. Esse tem sido o governador do estado do Rio Grande do Sul. E mais, governador há muito tempo está mentindo para o Rio Grande, o MIC não me deixa mentir, deve 460 milhões, ele disse que pagou tudo aos municípios. Não é verdade, ele pagou tudo que estava empenhado. O governador não pode mentir. Ele deve 460 milhões aos municípios. Eu, por exemplo, aqui, banco mais de 200 tomografias por mês, porque o teto que o governador manda para a região me dá direito a 160 tomografias. Eu estou bancando porque o governo não manda o dinheiro. Portanto, vamos parar com isso, senhor governador, e vocês que assessoram o governador. Estão de brincadeira, estão de todos os lados restringindo e ameaçando prefeitos de serem presos, de colaborarem, né? De dizer que o prefeito lá de Planalto não estava fiscalizando, o Ministério Público entrou com ação, o Judiciário aceitou, imputaram uma multa de 50 mil reais ao município por dia. Agora eu pergunto, qual foi a ação do Ministério Público e aceita pelo Judiciário contra essa irresponsabilidade do senhor governador? Vou fazer outra pergunta. Onde é que está o TCE que não foi auditar o valor recebido pelo governo do Estado? Onde está o TCU que não apertou o governo do Estado para dizer onde foi parar realmente o dinheiro? Porque fica o disque e está só na opinião de um segmento da imprensa. O governador acertou. Não pode ser assim. E por último, agora o doutor Tiago ainda está conosco, é o seguinte: dia 23 de fevereiro, a Assembleia Legislativa aprovou, foi destaque, a bancada do PT tentou se apropriar, aprovou uma modificação no orçamento, autorizou o governo a remanejar a verba do orçamento, num total de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para quê? Para comprar vacinas. Vamos fechar um mês, o governo não comprou vacina, não vai comprar vacina e não utiliza 1,5 bilhão que foi autorizado pela Assembleia. Não deveria o governador seguir o exemplo do prefeito desculpe, instalar o hospital de campanha? Sandro, para completar, porque eu gostaria que o Mick também falasse um pouco. Mas tem 1,5 bilhão. Por que tu acha que ele não vai comprar vacina? Por que tu acha que ele não vai comprar vacina? E não vai investir na saúde. Ô, Sandro, me ouviu? Por que ele não vai comprar vacina? Diz que ele não vai comprar vacina. Por que ele não vai comprar vacina? Porque a vacina já... a secretária Arita disse há poucos dias que todos os contatos que fizeram, vacinas só vão entregar daqui a 7 meses. Quando for daqui a 7 meses, mesmo com o atraso do governo federal, nós já vamos ter vacinado toda a comunidade prioritária. Foi a secretária, não fui eu, foi a secretária do governador que falou isso. Segundo, toda e qualquer vacina que for comprada por ente público ou iniciativa privada cai na mão do Programa Nacional
de imunização é o programa do governo federal, é ele que distribui. Vamos parar com essa demagogia, com essa mentira, criando falsa expectativa. O que o governo deveria era pegar esse 1,5 bilhão, reforçar as ações municipais, reforçar a brigada para fiscalizar e efetivamente ter hospital de campanha. E não ficar com esse blá, 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 que todo mundo já perdeu a paciência com o governador. Muito bem. 1,5 bilhão. Doutor Tiago, não me deixe mentir, doutor Tiago. Mick Breyer. Na verdade, a gente tem visto que qualquer iniciativa sobre a pandemia, qualquer iniciativa é controversa. E eu quero lembrar aqui o que disse o doutor Tiago, uma questão interessante. Os prefeitos que foram eleitos agora em novembro passado, foram eleitos em meio à pandemia para também assumirem a sua responsabilidade diante da sua comunidade. Aí, quando lhes é retirado esse poder, essa autoridade, por um decreto do Estado, fica de fato bastante complexo. Eu sou daqueles que entendem também, como o doutor Tiago, que a cogestão deveria ter sido mantida, mesmo que a gente tivesse que apertar algumas coisas, rediscutir algumas questões. Mas tirar a autoridade dos prefeitos de todo o Estado do Rio Grande do Sul é algo delicado, penso que não foi um acerto. Assim como o erro do governo federal, na minha avaliação, foi não ter encomendado na hora certa as vacinas. Então, todo o movimento que nós estamos fazendo, e parece que consensos temos muito poucos, o único consenso é que nós queremos sair da pandemia. Agora, como sair? A própria questão do tratamento precoce, né, Macalossi? O doutor Tiago falou muito bem sobre isso, mas há alguns colegas, doutores e médicos, equipes de médicos que não concordam com esse tipo de tratamento. Nós aqui em Cachoeirinha, lá em julho do ano passado, já fizemos esse debate, colocamos ali alguns medicamentos avaliados pela equipe técnica da saúde, e algumas pessoas me questionavam, por que não bota aquele medicamento, por que não bota aquele outro? Parece que todo o debate da pandemia virou um debate contra ou a favor da postura do presidente ou do governador. Esse debate não pode ser politizado. Foi muito politizado lá na campanha, como eu lembrei há pouco. Mas agora, a gente precisa ter um caminho de saída desse processo. E qual é a saída? Na minha avaliação, e de muitos, é a imunização da população, que deveria ser mais célere. Aí eu quero discordar um pouquinho do meu colega Rosana. Eu penso que os laboratórios estão dispostos a produzir e vender para consórcios. Nós estamos debatendo aqui num consórcio de municípios, tanto em nível federal quanto aqui na Grampal. Nós queremos, se for permitido a Prefeitura de Cachoeirinha, no nosso caso, nós vamos comprar, sim, em torno de 100 mil doses para imunizar a população. Não é contra o Plano Nacional de Imunização, é para ajudar, para acelerar, para imunizar mais rapidamente a população, porque nesse ritmo, a Fiocruz disse ontem, vai levar 2 anos e meio para imunizar toda a população brasileira, enquanto que outros países já estão quase em 100% já imunizados. Então, a gente correr atrás para salvar a população é fundamental. E aí eu quero lembrar de novo o que eu falei antes. Nós inauguramos aqui um hospital de campanha em abril. Nem inauguramos, né? Aprontamos ele com 45 possibilidades de leitos, 10 respiradores, 8 leitos de UTI. No início, tinha pouca gente necessitando, lá em abril, maio, junho, quem sabe 2020, por ali. E a oposição, claro, se aproveitando daquilo, dizendo, o prefeito está gastando dinheiro que não devia, não precisava hospital de campanha. E agora, de fevereiro para cá, muitos dos que criticavam acabaram tendo que, inclusive, utilizar ou um parente seu, ou eles mesmos, e disseram, graças a Deus, Cachoeirinha tem hospital de campanha. E nós não temos recurso nenhum, nem da União e nem do Estado, somente de recurso do município, mais de R$1 milhão por mês. Então é difícil de a gente manter isso sozinho, mas estamos mantendo porque acreditamos que isto é que está salvando vidas e preparando a população para esta retomada da normalidade. Então, eu sou favorável à cogestão, eu penso que o nosso comércio, o nosso serviço precisa ter condições de trabalho dentro das regras sanitárias e a gente fiscalizar mais a questão das festas clandestinas, o futebol aí na várzea, tantas coisas erradas que acabaram acontecendo e que a gente tem que controlar. Mas a população tem que nos ajudar. Não adianta só falar que o governador errou, que o presidente errou, que o prefeito errou, e todo mundo aí fazendo de conta que não existe o vírus. Agora, as pessoas estão ficando doentes mais próximas,
Muita gente está perdendo amigos. A gente vê na rede social ali muito luto, muita gente lamentando perdas. E isso está chegando muito perto. Então a gente tem que levar a sério. Nós levamos a sério desde o início, desde março de 2020. E continuamos levando. Mas precisamos permitir que as pessoas busquem também o seu sustento. Porque não é possível, depois de um ano de pandemia, a gente usar ainda a expressão... Eu não digo mais isso. Eu digo que as pessoas têm que tomar os cuidados ao saírem do seu trabalho, ao buscarem o seu sustento, ao, enfim, construírem suas vidas. E a gente precisa conviver com esse momento triste, é verdade, difícil, é verdade, mas creio que nós juntos podemos superar isso, desde que haja uma certa unidade, né? Claro que a gente não vai concordar em tudo, mas não dá para antecipar o debate de 2022 para este momento, porque nós precisamos primeiro chegar vivos em 2022, com saúde, para poder debater os rumos do Brasil e do Estado. Doutor Tiago, eu gostaria de puxar para o senhor por um assunto que nós tratamos aqui ontem à noite, demos a informação em primeira mão e ela foi repercutida hoje à tarde também no portal RDC, que foi um ofício encaminhado pela Procuradoria-Geral da República relativo às despesas dos governadores com os hospitais de campanha. Não sei se o senhor está por dentro dessa temática, mas foi feita uma série de pedidos de informação aqui ao governo do Estado. Na verdade, o ofício é encaminhado por uma subprocuradora-geral da República a todos os governadores. O senhor está por dentro desse assunto? Está acompanhando? Eu tomei conhecimento do ofício pedindo esclarecimento sobre todos os recursos que vieram do governo federal e o destino que ele acabou tomando no estado do Rio Grande do Sul. Estou observando com atenção e acredito que realmente a ampliação da rede de hospitais, principalmente leitos de UTI e leitos de enfermaria, é possível. Nós temos que aproveitar todos os erros e equívocos que tivemos até agora. Desculpe eu dizer isso para vocês, eu era mais otimista, mas nós vamos ter um novo processo pandêmico com a P1, com a nova variante. Então, nós precisamos aprender rapidamente para podermos não sermos pegos de calça curta, como se diz. Né? Então, tenho acompanhado, vou aguardar as informações e acho que são informações que o governo do Estado deve prestar de forma pertinente. Eu só queria acrescentar uma questão... Doutor Tiago, o senhor não acha que, tanto no nível municipal, quanto no nível estadual e no nível federal, deveria haver uma campanha pública de conscientização para as regras sanitárias básicas, inclusive incentivando a aquisição de máscaras melhores ou a distribuição de máscaras melhores? Ontem eu mencionei aqui máscaras que têm um padrão de qualidade muito melhor e que deveriam, na minha opinião, ser distribuídas pelos entes federados, os 3 entes federados. No caso, a PFF2, a N95 e a KN95. São máscaras melhores, mais efetivas. O senhor não acha que isso deveria ser feito? Eu estou fazendo um vídeo que eu vou lançar amanhã, Macalossi, nesse sentido, com relação à preocupação que eu tenho com relação às máscaras. E é muito fácil as pessoas em casa verem se a máscara é adequada ou não. Elas coloquem uma vela na frente e assoprem. Se o fogo da vela apagar, é porque essa máscara é de má qualidade. É um teste muito simples, muito tranquilo de ser feito e que vai mostrar de forma prática se a máscara é adequada ou não. Né? Então, mas eu acho que existem outras ações que estão faltando nesse processo. As ações de vigilância, as ações de cuidado dos contatos, a ação de seguimento desses contatos e de impedimento da circulação dessas pessoas que estão com o vírus, essas ações estão muito débeis, estão muito ruins, estão muito mal colocadas, e aí simplesmente dizer para as pessoas ficarem em casa, pessoas doentes ficando em casa, piora a pandemia. Acontece o que aconteceu na Austrália, que aconteceu na Itália, isso é muito claro.
lá a calamidade, quando é que aumentou o número de mortes? Quando pessoas doentes foram para casa, né? Então, eu acho que, além de matar a economia, além de piorar as questões econômicas, então, eu acho que tem que ser pensado, essa vigilância epidemiológica tem que ser melhor dimensionada. Eu só queria falar aqui uma coisa que o prefeito Mick comentou sobre o tratamento precoce, e aqui dá os parabéns à equipe de saúde do prefeito Mick, que é fantástica, extraordinária, né? É uma equipe que tem trabalhado muito bem em todas as searas, desde a saúde da mulher, que eu sou testemunho ocular, né? Até a questão dos leitos de UTI. A questão do tratamento precoce, que nós já conversamos rapidamente aqui, no início, já tivemos outro programa, é claro que existe a individualização do tratamento, até porque não são todos médicos que preconizam esse tratamento. Agora, o que está errado... Não, inclusive, o senhor debateu aqui com o doutor Alexandre Zavascki, que discordou frontalmente, né? Mas enfim, continue. E com o doutor Eduardo Trindade. Isso, agora, o doutor Eduardo Trindade também discordou. Vamos lá. É ferir a autonomia médica, e isso eles não disputaram. Aconteceu o que aconteceu em Porto Alegre, é um verdadeiro absurdo. A prefeitura dá a possibilidade dos pacientes pobres poderem ter acesso ao medicamento, e um partido político, o PSOL, entra na justiça para impedir que essas pessoas peguem um remédio. E o mais absurdo é um juiz que dá uma liminar impedindo isso. Então isso é um absurdo completo, né? O que está acontecendo com os pacientes, e falo da minha região em específico, ali da Restinga Extremo Sul, os pacientes têm a prescrição, pacientes pobres têm a prescrição, eles vão até a farmácia distrital, e aí a farmacêutica, pobre da farmacêutica, fica com a receita: olha, tem uma ordem judicial aqui que eu tenho os 2 remédios, mas eu não posso lhe dar os 2, eu vou ter que lhe dar um. Eu vou ter que lhe dar um só, e o outro o senhor vai ficar sem. É isso que está acontecendo na prática. Então, um verdadeiro absurdo que está ocorrendo em Porto Alegre, e que tomara que não ocorra em nenhum outro município do estado. Isso é um ponto... E o senhor, nós somos amigos, eu e o doutor Tiago, nós temos uma concordância muito grande em quase todos os assuntos. Nessa do tratamento precoce eu tenho uma visão um pouco diferente da dele, mas me parece um consenso que a autonomia dos médicos deve ser preservada a bem da boa medicina. E, de fato, a intromissão, né, do judiciário nisso me parece absolutamente inadequada. Eu pedi para... Macalossi. Vai, doutor Tiago. Macalossi, o tratamento precoce, rapidamente, só para reprisar, ele se baseia em 2 premissas. No uso de um vermífugo para evitar a replicação viral, e ele faz isso em outras infecções, como herpes, e o uso de um antibiótico de largo espectro para evitar a infecção secundária. E isso ocorre, nós usamos antibiótico para prevenir infecção pós-operatória, em cesárea a gente utiliza. Então, a união desses 2. Eu baseio a minha prática clínica, a minha peregrinação nesse assunto, na minha prática clínica. Eu já atendi mais de 1.000 pacientes, nenhum foi para UTI. Eu usei esse tratamento, tenho usado nos meus familiares. E tem médico por aí que diz que não é adequado a isso, mas quando teve, usou. Então, é importante a gente estar dizendo isso também. Vou pegar o tweet do doutor Alexandre Zavascki, que debateu com o senhor sobre isso, inclusive, aqui no programa, mas não é sobre tratamento precoce. O doutor Alexandre Zavascki comentou sobre o número de vagas e ele questionou a postura do governador em relação à estabilização dos números. Eu vou pedir para a produção colocar na tela. Ana, consegue pôr?
Eu não acredito que alguém tenha falado em estabilização de hospitalizações no Rio Grande do Sul. 1. Não se recebe mais doentes porque não há espaço. Simples assim. Em algum momento não sobe mais mesmo. 2. Muitas das vagas que abrem hoje são devido a mortes de pacientes, o que é péssimo. Eu vou devolver para os 2 prefeitos que estão aqui conosco. Prefeito Mick, sua avaliação sobre o tweet. Como eu falei antes, né, parece que não tem nenhuma decisão ou nenhuma ação que não seja controversa. Né? Eu respeito muito o doutor, mas também, nesse caso, tenho acompanhado para e passo com vários indicadores, né, desde a instituição dessa questão das bandeiras, das cores. Então, tem um trabalho técnico, a gente pode concordar ou discordar, mas que, de fato, as 3 semanas de bandeira preta apontam para uma redução, sim, não só porque as pessoas estão, algumas falecendo, não só porque não tem mais lugar, mas aponta para esta descida desta curva, né, estabilização da curva. Então, porque senão não teria sentido, né, a gente impedir a circulação e não ter resultado algum. Então, eu acredito, e por isso defendo a questão da cogestão, que nós juntos podemos superar esse momento, permitindo que as pessoas trabalhem com todos os cuidados necessários. Porque é importante lembrar também que, se é verdade que alguns puderam ficar esse ano todo praticamente em home office, e que bom que alguns podem trabalhar assim, tranquilo, mas milhares e milhares de trabalhadores não pararam um dia sequer, né? Aquele que recolhe o lixo, aquele que varre a cidade, aquele que dirige o ônibus, sem falar do pessoal da saúde, da segurança, mas são milhares de trabalhadores que todos os dias precisam ir às ruas. E o que a gente diz para eles? Não dizemos fique em casa, dizemos tome os cuidados, mantenha distanciamento, olhe a higienização, cuidem-se e procurem sempre o seu lugar na fila na hora da vacinação. Então a gente tem que reforçar isso, me parece, e não ficar simplesmente encontrando divergências. Nós precisamos encontrar as convergências para superar essa pandemia o quanto antes. Prefeito Rossano. Eu já tinha lido esse Twitter do Zavascki e vou apresentar uns números que são interessantes. Há 4 semanas atrás, nós tivemos em São Gabriel 170 depois 329, e essa semana vai superar. Perfeito? Aqui nós utilizamos, os médicos da nossa rede têm à sua disposição ivermectina, tratamento precoce, depende dele, eu não determino, eu não sou médico, e depende também do paciente. Então, isso também é aplicado. Mas o interessante, Macalossi, é que eu não posso concordar com o governador, e eu vou discordar do Mick, porque os números aqui na região são crescentes. Os números de leitos clínicos aqui em São Gabriel, até porque eu tive que receber pacientes de fora, eles mais do que dobraram em 20 dias. Eu estou fazendo uma campanha, eu vou abrir 5 novos leitos de UTI no Hospital de São Gabriel, na Santa Casa, no Hospital Filantrópico, com o apoio da comunidade e da prefeitura, porque nós precisamos de 330 mil por mês para manter 5 leitos exclusivamente para a comunidade gabrielense. Em Itaqui, há pouco eu falei com a secretária de saúde, estão entubando pacientes na enfermaria. Nós aqui já temos paciente nas camas, no reservado do pronto-socorro, esperando leito clínico. Você sabe qual é o percentual, você que me escuta, que está no leito clínico que vem a necessitar? Em média, 10% de quem está no leito clínico poderá vir a necessitar de um leito de UTI. Se eu tenho 60, é possível que eu tenha mais de 6 pacientes amanhã ou depois da manhã precisando de um leito de UTI. O que eu estou fazendo? Tem que custear. O dinheiro não vem. O que veio do governo já se gastou. O que veio às migalhas do Estado já se gastou. Então, eu fiz uma campanha. Em 2 dias, eu já arrecadei 150 mil de pessoas físicas, empresários, e eu, juntamente, pedi à Câmara de Vereadores uma redução orçamentária. Vou assinar amanhã, vou passar para a Santa Casa 330 mil reais para ter mais 5 leitos. É isso que está acontecendo. Acho que o governador está mal informado, sim, e eu lamento muito, porque a realidade é outra. Os números crescem em casos confirmados, crescem em casos hospitalizados em leito clínico
e cresce na ocupação de UTI. Uma questão outra, se me permite, Macalossi, nós temos abnegados, nós temos 500 funcionários na secretaria aqui trabalhando e 500 no hospital. Eu tenho hoje 600 pessoas ativas em São Gabriel. Eu tenho que monitorar, portanto, no mínimo 1.200 pessoas diariamente no telefone, saber se elas estão cumprindo o isolamento, se o contato direto está cumprindo o isolamento. Eu estou fazendo busca ativa, ou seja, visita de forma aleatória para ver, chega lá, sorteia uma casa no bairro tal, vai lá ver se o que tem que estar isolado realmente está. Isso tudo nós estamos fazendo para evitar a ampliação do contágio. E a gente tem aqui tudo como a palma da mão, sabe que não foi o comércio, porque o supermercado é comércio, considerado como essencial, né? Em qualquer cidade é um movimento enorme, as lotéricas conseguem o movimento, os bancos, as pessoas precisam trabalhar, precisam se locomover, essa restrição não somou nada. Eu quero até ser contestado. Se faz já 3 semanas que nós estamos em bandeira preta e os números só crescem, e já passamos, nós estamos há praticamente um mês que terminou o carnaval, que retornaram para o interior todas aquelas pessoas que tiveram na balada lá no litoral gaúcho, o reflexo já deveria ter passado e não passou. Aí, quem é médico, doutor Tiago pode dizer, se já temos comunitariamente a PN1, a PN2, que são as variantes, se ela é mais viva ou não, nós temos visto aqui pessoas jovens, perdemos aqui um jovem de 32 anos, um jovem de 33 anos, temos um jovem de 30 anos incubado. Alguma coisa está errada. E não foram os municípios que importaram esta variante do coronavírus. Não fomos nós que autorizamos os pacientes de Manaus para cá no mês de janeiro. Portanto, nós não nos isentamos de responsabilidade. Acho que se quem está na linha de frente é cobrado na porta da sua casa, onde quer que esteja, é o prefeito. Quem está na linha de frente com os profissionais são os prefeitos. Nós estamos sem respaldo do governo do Estado, porque o governo promete muito, mente muito e não cumpre com absolutamente nada. Essa é a dura realidade que nós estamos vivendo e estamos jogando essa culpa toda ao comércio e à prestação de serviço. Sou a favor da cogestão, já fiz cogestão, já quebrei, batei no peito, baixei uma bandeira lá em junho, não houve disseminação de vírus. O que nós vivemos é que vem de cima para baixo todas essas ações. E o governo federal é lento? É lento. Agora, eu não aderi ao consórcio de compra de vacinas, Miki, porque eu não vou criar uma falsa expectativa na minha comunidade, não estou criticando quem optou por isso. Eu continuo recebendo as vacinas e estou aplicando a vacina. Se o Estado que tem 1,5 bilhão não comprou vacina e não vai comprar, poxa vida, a Assembleia Legislativa, então, que cobre o Tribunal de Contas do Estado, que eu faço mesmo. Senhores, nós vamos ter que ir para as manifestações finais, porque o tempo já se esgotou, mas eu gostaria de agradecê-los enfaticamente pela edição de hoje do programa. É bom ter essa interação entre um deputado estadual que fiscaliza o governador e os prefeitos que trazem o relato dos lugares em que atuam. E nós vamos fazer mais essa dinâmica aqui no programa. Nós queremos dar voz aos prefeitos, aqueles que administram as cidades, e nós temos aqui a pluralidade de pensamento, né? Já realizamos muitos debates. Hoje a postura aqui dos convidados foi mais de crítica ao governo do Estado, mas nós devemos lembrar que na semana passada nós tivemos aqui no programa o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, o secretário de Gestão, Cláudio Gastal, e recentemente também a deputada Zilá Breitenbach, que é da base do governo na Assembleia Legislativa. Então, com isso, nós cumprimos a função de analisar o cenário sempre com as múltiplas perspectivas, e eu gostaria de agradecer aos nossos convidados de hoje pela participação. Vou começar agradecendo o Dr. Tiago Duarte. Dr. Tiago, obrigado. Eu vou pedir só para que a gente não estoure os 40 minutos de tempo. Então, um minutinho aí para a despedida, Dr. Tiago. Então, muito obrigado pelo convite, um prazer estar debatendo aqui com o Miki e com o Rosano. E quero dizer que, realmente, outra questão que está nos preocupando muito é esse aumento exorbitante dos preços
dos medicamentos e insumos de oxigênio para tratamento da Covid-19. Então, a gente pede que os municípios também fiquem alertas a isso, Rossano e MIC, os hospitais filantrópicos, os hospitais públicos, porque isso é inadmissível nesse momento e nós vamos investigar profundamente esses aumentos exorbitantes. Muito bem, obrigado, doutor Tiago. Por favor, nos mantenha informado aí. Caso essa CPI saia, vamos fazer um programa dedicado a ela aqui no nosso programa, ok? Prefeito Mick. Perfeito. Obrigado pela participação, prefeito Mick. Eu que agradeço, Macalossi, esse espaço, agradecer a participação aí junto com os colegas, doutor Tiago, meu amigo Rossano. E quero só lembrar o seguinte, é o momento da humanidade perceber que precisa vencer essa doença, vencer esse vírus, que a gente possa esquecer um pouquinho as paixões políticas, as contrariedades com esse ou aquele governante. Se cada um de nós fizer a sua parte, tomar os cuidados necessários, nós sairemos mais rapidamente desse processo. É muito triste ver o que está acontecendo e não é de agora, né? A gente que acabou sendo reeleito, estamos há 1 ano tratando desse tema, sofrendo muito, tem pressão, é verdade, a gente se coloca no lugar das pessoas que sofrem, no lugar das pessoas que querem trabalhar, no lugar das pessoas que são positivadas, no lugar dos profissionais da saúde que estão, né, com estafa. Então a gente quer que todo mundo perceba isso. É um momento difícil que a humanidade precisa vencer essa guerra. E nós estamos ao lado da nossa população e queremos continuar trabalhando. Vamos juntos, então, superar isso e, se Deus quiser, o quanto antes, imunizar o nosso povo com a vacina que há de chegar o quanto mais rápido possível. Prefeito Rossano, gostaria de lhe agradecer e, se o senhor me permitir, fazer uma observação, que eu sou um profundo fã de cinema. Eu sou um cinéfilo compulsivo. E eu não posso deixar de observar a semelhança do senhor com um dos grandes atores da história do cinema, chamado Gregory Peck. Já lhe falaram isso, prefeito Rossano? Já fui comparado a outros aí. Fico lisonjeado, né? Figuras maravilhosas, atores, artistas, mas eu sou isso aqui. Com certeza, não, com certeza. Falei da semelhança física mesmo. Vai lá, prefeito, sua despedida. Sim. Muito bem. Até porque eu não tenho jeito para ator, para interpretar, né? Eu sou muito verdadeiro nas minhas convicções e posições. Agradeço a ti, Macalossi, ao deputado Tiago, meu colega irmão Mick, e dizer que temos que endurecer sem perder a ternura, obviamente. A crítica ela tem que ser feita porque ela ajuda as pessoas a reconhecer, reconstruir seu caminho, sua dialética, seus movimentos em prol de uma comunidade. Eu tenho esperança que nós vamos vencer com unidade, com propósito, afastando a política, não antecipando o processo eleitoral de 2022. A você que me vê, me escuta, proteja-se. Máscara boa, lave as mãos, não aglomere, saia quando for necessário, vá trabalhar, volte para casa. Vamos vencer dessa forma. Se alguns se esqueceram de nos proteger, nós não podemos esquecer de nos autoproteger e proteger aqueles que nós amamos. Vamos ser solidários, vamos ser responsáveis, porque a imensa maioria tem contribuído para esse processo. Obrigado e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Obrigado, prefeito Rossano, obrigado, prefeito Mick, obrigado, deputado Tiago Duarte. Nós vamos fazer um break, voltamos na sequência para o encerramento do Cruzando as Conversas de hoje. É isso aí, o Cruzando as Conversas no seu último bloco. Hoje, apenas para encerrar, nós nos estendemos no segundo bloco com o prefeito Mick Breyer, com o prefeito Rossano Gonçalves e também com o deputado Tiago Duarte, falando aí sobre a pandemia no Rio Grande do Sul. E nós voltaremos ao tema aí ao longo dos próximos programas, porque afinal de contas é uma situação caótica essa que nós vivenciamos. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
A RDC agora também tem o seu marketplace, que é o RDC Shopping. Você pode acessar através do site rdcshopping.com.br. RDC Shopping com inúmeros produtos como esse kit Projeto Verão Maravilhas da Terra. Você, ao longo aí dos próximos dias, concorre a um chá SB. No kit vem um super chá SB, um linfa chá, um Sbel chá, um código de acesso à plataforma do Projeto Verão com orientações da nutricionista e do personal trainer, acesso ao canal do Telegram do projeto com conteúdos exclusivos de acompanhamento com nutricionista e personal, mais material de apoio. Então fiquem ligados aí nas promoções do RDC Shopping. É isso aí. E nós voltamos amanhã, nós vamos ter aqui a participação da deputada Fernanda Melchiona e também do consultor em relações exteriores, César Redel. Fiquem ligados no Cruzando as Conversas, sempre às 22 horas. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.